De Santo Antônio do Leite, voltamos a Itabirito para encontrar Dona Lucília e seu irmão Flávio e desfrutar mais uma história de paixão pela cozinha e preservação das nossas tradições. Lá fomos recebidos com a gentileza de sempre e compartilhamos de uma prosa bem mineira e ainda aprendemos a preparar uma saborosa receita de pastel de angu, referência da cultura local. Eduardo, tudo bom? A senhora que faz o pastel de angu gostoso? Posso entrar? À vontade. Dá licença. Eu ainda era jovem, ainda estava namorando, e minha mãe já sabia fazer, que aprendeu com a mãe dela. Aí, quando eu fiquei noiva para casar, eu não tinha emprego, porque eu trabalhava dentro de casa, porque a família era grande, sempre que tinha ter uma dentro de casa para ajudar minha mãe. Aí, como que fazia enxoval? Não tinha dinheiro para fazer enxoval? Meu pai não podia me dar, que ele era um só. Eram 8 filhas mulheres. Nossa, casar isso tudo? Aí ele falou, E 2 homens, né? Vamos fazer Totalmente, alguma sim. coisa para poder ganhar dinheiro. Aí começamos a fazer o pastel de angu. E não é que deu certo? Mas essa não, coisa comercial começou depois quando com a teve a minha necessidade do mãe. enxoval. Esse comércio forte que tem hoje foi depois disso. Mas antes disso, tinha uma senhora, me parece que é Dona Milota, que era mãe A mulher do Bebe Água. Esqueci o nome dela, da Bem-vinda. Da Bem-vinda. Bebe Água, Bebe Água é apelido? Bebe Água, apelido. Não tem coisa de apelido aqui, mania de João apelido. Bengala. João Bengala? João Bengala. E o Bebe Ele foi Água? vereador aqui. É. E o Bebe Água, que era primo de mamãe. A mãe dela já fazia, há muitos anos, quando Tarcísio nosso tira menino. E de onde que vem essa tradição de pastel de angu, assim, na história? A senhora tem algum conhecimento disso? É do tempo dos escravos, né? Os escravos não tinham muita opção de comida, né? Era aquilo, o básico que tinha ali, era o fubá, era uma verdura. Então, geralmente eles faziam com o resto de alguma coisa que sobrava dos patrões lá, né? Dos donos. Aí elas começaram a fazer, para comer aquele angu todo dia, então acho que elas criaram o pastel para poder ter outra opção, né? E o fubá? É algum fubá especial? O Tem fubá que ser fubá de moinho? Como é que é? Fubá de moinho d'água, porque esse Moinho outro... d'água, tem que ser. Porque tem esses moinhos elétricos também? Isso aí não Aquele funciona não também? presta. Nós chamamos de fubá torrado, né? De moinho elétrico. Então tem que ser o fubá de moinho d'água. Mesmo assim, você peneira e tudo, para tirar aquele farelo fora, né? E depois faz... O fubá fininho não pode? Não, E não tem tem alguma liga. outra coisa ou é só o fubá? É água, sal, fubá. E a diferença desses pastéis para outros aí que tem em Minas Gerais? Eu sei que no sul de Minas tem um que eles chamam de pastel de milho, ou pastel de fubá, não sei como é que eles chamam. Pastel de milho é pastel da farinha de biju. Daquela farinha de biju. Mas é só água quente e o pastel. Isso. Eu faço o recheio e faço o angu durante o dia. Aí, porque eu tomo conta da casa que a minha filha trabalha. Ela tem 3 filhos. Então, quando é à noite, depois do jantar, a gente senta, põe a mesa ali no meio, porque você quer ver televisão, né? Aí a gente senta ali, todo mundo abre. Bota os netos de castigo, assistindo novela e preparando o pastel. E tem um mais velho, de 15 anos, que ele abre melhor do que eu. Na mão assim? Na já, mão. já. As cumbuquinhas, vai fazer aquelas é? cumbuquinhas, O né? abrir, Carlos, ela fala, não é com rolo de pastel Nem dá, né? e nem com cilindro, porque a massa do pastel de angu, ela não aceita. A massa, ela não é comercial. O pastel de angu, ele é artesanal. E se você misturar farinha de trigo, farinha de milho no meio, igual muita gente faz para dar Pra consistência industrializar, na massa, esse pessoal e fazer mais rápido, industrializar, modifica o gosto completamente.
pastel de angu é artesanal. Por quê? Se corta os pedaços, né? Você faz a bolinha, depois você faz uma panelinha, igual quando a gente é criança. Faz fazer coxinha ali. Panelinha de areia, né? Brincando, né? Ali dentro você coloca o recheio que você quer, fecha, ele vira o formato pastel. No mais você vai repicando. Aqui, pra quem era entregador, ele tá até sabendo bem, né? Como é que era a história de entregador? Eu vivi no meio do angu, com certeza. Você fazia as entregas. Era o pequenininho que tinha que entregar. Saía de manhã de bicicleta, ia de bar em bar, perguntando se queria a quantidade. Vinha para casa, já falava para ela, já fazia ali a massa, o angu, né? A massa, o recheio, elas iam fazendo, eu ia fritando, depois já dentro do balaio, forrado de papel direitinho, né? Então punha, esse é para tal base, na rota que eu ia passando. Sabe? Isso já os pastéis dela? Frito. Naquela época que ela era nova. Agora a senhora já entrega frio ou congelado, né? Congelado. Naquela Porque época naquela não tinha freezer não tinha direito, né? Isso há quantos anos atrás? 46 anos. Continua cada vez melhor e a senhora vende lá na mercearia Paraupeba. Como é que... É muita quantidade? É bastante. Ele compra toda semana na minha mão e revende lá. É um freguesão meu. O que a senhora acha daquela turma, né? Não, gente boa demais, né? A prosa está muito boa, mas eu queria aprender a fazer esse pastel. Você pode ensinar pra gente? Você não vai fazer para vender não, né? Não, não vou não. Vamos lá, ensina. Tirar meu ganhame? Não, de jeito nenhum. Vamos lá? Vamos. Depois que eu visitei a casa da Dona Lucília, fazendo aquele pastel de angu delicioso, eu fiquei pensando numa receita para preparar e aí fiquei viajando no tempo e fui lá na minha infância.